Hollywood adora fingir que todo filme está destinado ao sucesso, mas 2024 provou mais uma vez que até as maiores estrelas e os maiores orçamentos podem fracassar mais do que um fogo de artifício molhado. A verdade é que assistir a um blockbuster brilhante fracassar é quase mais divertido do que os sucessos. Por que gostamos de um bom desastre? Talvez seja o espetáculo, talvez seja o caos. Prepare-se, porque estamos prestes a mergulhar nos buracos financeiros que fizeram os executivos de estúdio perderem mais sono do que a cafeína jamais poderia. O Ministério da Guerra pouco cavalheiresca. Parece uma aposta certa no papel. Guy Ritchie dirigindo um thriller de espionagem da Segunda Guerra Mundial com Henry Cavill liderando uma equipe de desajustados britânicos que lutam contra nazistas usando táticas não convencionais. História, ação, espionagem. O que poderia dar errado? Aparentemente, quase tudo uma vez que saiu do papel. O orçamento disparou para quase 100 milhões de dólares, reforçado por uma pesada campanha de marketing, prometendo uma aventura sombria, mas estilosa. O público foi informado para esperar algo como Bastardos Inglórios encontra Kingsman, uma mistura de arrogância e ação de alta octanagem. Em vez disso, o que receberam foi um filme que parecia ótimo nos trailers, mas falhou na execução. A história parecia desigual, o humor desajeitado e o ritmo esticado. Os críticos chamaram de uma mistura mal cozida de boas ideias, enquanto os espectadores apenas deram de ombros e seguiram em frente. O que realmente prejudicou foi o timing. Dramas de guerra sem super-heróis ou marcas de franquia já enfrentam uma batalha difícil, e lançá-lo durante uma temporada cheia condenou suas chances. O público internacional também não compareceu, e o filme lutou para ultrapassar até 40 milhões de dólares globalmente. Após as divisões de bilheteria e despesas, as perdas ultrapassaram 60 milhões de dólares, deixando a Lionsgate em busca de uma explicação. A lição aqui? Mesmo com um diretor conhecido pelo estilo e um elenco cheio de carisma, ainda é preciso mais do que tiroteios em câmera lenta e frases curtas para manter os assentos ocupados. O Ministério da Guerra não cavalheiresca queria ser uma reimaginação inteligente e estilosa de uma história esquecida. Em vez disso, tornou-se apenas mais um exemplo de por que épicos de guerra sem um gancho novo são uma das apostas mais arriscadas de Hollywood. Twisters. Filmes de desastre supostamente se vendem sozinhos. Tornados devastando cidades, caçadores de tempestades correndo contra a natureza. Efeitos visuais no máximo de espetáculo. Deveria ser uma receita fácil para um sucesso de verão. Twisters, anunciado como o sucessor espiritual do clássico Twister de 1996, tinha todas as razões para ser um gigante de bilheteria. Mas em 2024, a tempestade se dissipou antes mesmo de ganhar força. A Universal e a Warner Brothers investiram mais de 200 milhões de dólares neste espetáculo giratório, esperando que a nostalgia somada à tecnologia moderna garantisse o sucesso. O marketing apostou fortemente em referências ao original, com trailers prometendo tempestades de cair o queixo e ação de tirar o fôlego. Ainda assim, quando o público apareceu, o espetáculo não foi suficiente para mascarar um roteiro vazio. Os personagens pareciam superficiais, o diálogo forçado, e o núcleo emocional que fez o original ressoar estava completamente ausente. Em vez de se sentirem cativados, os espectadores sentiram que estavam assistindo a uma simulação meteorológica com CGI de mais e emoção de menos. Os críticos apontaram que o filme nunca decidiu o que queria ser. Era uma sequência de legado, um reboot ou apenas uma vitrine de desastres de grande orçamento? As redes sociais se acumularam, com memes zombando de cenas que deveriam ser sérias. A bilheteria internacional, muitas vezes um salva-vidas para os blockbusters de Hollywood, também não o resgatou. No final de sua exibição, Twisters mal ultrapassou 130 milhões de dólares mundialmente, resultando em uma perda impressionante, estimada entre 80 e 100 milhões de dólares. A verdadeira reviravolta foi como um filme com todos os elementos certos. Nostalgia, escala e espetáculo ainda conseguiu desmoronar sob seu próprio peso. Em um ano repleto de fracassos cinematográficos, Twisters foi um lembrete de que o raio raramente cai duas vezes no mesmo lugar. Às vezes, mesmo uma tempestade tão grande não faz diferença. Kung Fu Panda 4. Quando a DreamWorks reviveu sua amada franquia em 2024, as expectativas estavam altíssimas. O Panda já havia levado 3 filmes ao sucesso de bilheteria, gerando mercadorias, derivados e até atrações em parques temáticos. No papel, Kung Fu Panda 4 deveria ter sido outra vitória fácil. Mas
em vez de alcançar sucesso de bilheteria, tropeçou em uma decepção financeira. Com um orçamento de produção de aproximadamente 120 milhões de dólares e uma campanha de marketing massiva, o filme foi projetado para trazer tanto nostalgia quanto novos fãs aos cinemas. Os trailers prometiam Po treinando a próxima geração de guerreiros, grandes risadas e mais espetáculo de artes marciais do que nunca. As famílias deveriam vir em massa, mas quando o filme finalmente estreou, o público se viu assistindo a uma repetição de enredos anteriores com muito menos charme. A profundidade emocional que fez os dois primeiros filmes se destacarem foi substituída por piadas previsíveis e novos personagens sem graça. Os críticos não foram cruéis, mas também não foram elogiosos. O consenso era claro. O filme não era ruim, mas não era necessário. Para uma franquia que construiu seu nome com coração e originalidade, ser apenas razoável não é suficiente. Pior ainda, o mercado internacional, especialmente a China, que havia sido um grande impulsionador para as edições anteriores, não estava, nem de longe, tão entusiasmado desta vez. O filme mal ultrapassou 100 milhões de dólares globalmente, deixando a DreamWorks e a Universal no vermelho. As perdas foram estimadas entre 50 e 70 milhões de dólares após os custos de marketing. A lição: mesmo os favoritos da família têm datas de validade. Kung Fu Panda 4 lembrou aos estúdios que o público não aparece automaticamente para as sequências, a menos que recebam algo novo. A nostalgia pode abrir a porta, mas se a história parecer reciclada, os espectadores não ficarão para terminar a refeição. Kingdom of the Planet of the Apes. A franquia Planeta dos Macacos tem sido uma das histórias de retorno mais surpreendentes de Hollywood. Desde suas origens nos anos 60 até a aclamada trilogia moderna, o público parecia pronto para mais. Mas quando Kingdom of the Planet of the Apes chegou em 2024 com um orçamento imponente de 170 milhões de dólares, a bilheteria não rugiu, ela chiou. O filme tentou traçar um novo e ousado rumo, ambientado gerações após a saga de César. O marketing prometeu visuais de tirar o fôlego, captura de movimento avançada e uma nova abordagem ao mito de macacos contra humanos. E embora o CGI fosse impressionante, críticos e público reclamaram que a história parecia inflada e sem foco. Sem a espinha dorsal emocional de César, o filme carecia de um centro forte. Em vez de uma continuação envolvente, parecia mais um preenchimento, estendendo uma narrativa simples por um tempo de execução que parecia desnecessariamente longo. Os números internacionais ofereceram algum alívio, mas o público doméstico foi morno. Para uma franquia que se orgulhava de profundidade emocional e alegoria, a bilheteria do filme atingindo menos de 140 milhões de dólares mundialmente foi uma decepção. Após considerar os custos de marketing e distribuição, analistas estimaram as perdas entre 80 a 90 milhões de dólares. Kingdom queria provar que a série ainda tinha vida, mas acabou provando o contrário. Às vezes, continuar uma franquia só porque você pode não significa que você deve. Em um ano definido por fracassos, este se destacou como um lembrete de que nem mesmo a tecnologia de blockbuster pode mascarar uma história fraca. O filme do Garfield. Você pensaria que um gato laranja espirituoso com reconhecimento global seria uma aposta segura. Garfield é um ícone cultural, desde tiras de quadrinhos de domingo até inúmeros especiais animados. Em 2024, a Sony apostou alto em revivê-lo com um longa-metragem animado em CGI, estrelando Chris Pratt como a voz de Garfield. Mas, em vez de alcançar o sucesso, o filme acumulou grandes perdas. O orçamento girou em torno de 100 milhões de dólares, com a Sony contando com a presença das famílias para uma comédia leve para todas as idades. O marketing se apoiou na preguiça característica do Garfield, sua obsessão por lasanha e suas palhaçadas. Mas o próprio filme? Os críticos o criticaram como sem inspiração, chamando-o de pouco mais que um desenho animado de sábado de manhã esticado. As piadas eram previsíveis, o ritmo lento e os personagens secundários inesquecíveis. O público concordou. As famílias o ignoraram em favor de outras animações, e a participação internacional foi surpreendentemente baixa para um personagem com suposto apelo global. As redes sociais zombaram do filme por parecer desatualizado, com memes comparando as travessuras sem vida de Garfield às sobras reaquecidas muitas vezes. Quando saiu dos cinemas, a bilheteria mal ultrapassou 60 milhões de dólares em todo o mundo. Com o marketing incluído, analistas estimaram uma perda de cerca de 70 milhões de dólares.
O que mais doeu foi que Garfield não foi apenas uma decepção financeira, mas também prejudicou as esperanças da Sony de lançar outra franquia amigável para crianças. Em vez de reacender a nostalgia, lembrou a todos que alguns personagens são melhores deixados nas tirinhas de domingo. Imaginário. O terror há muito tempo é a aposta mais segura de Hollywood. Orçamentos pequenos, filmagens rápidas e fãs leais geralmente garantem um lucro certo. É por isso que, quando a Blumhouse lançou Imaginário em 2024, as expectativas eram modestas, mas confiantes. Em vez disso, tornou-se um dos fracassos de terror mais estranhos do ano. Com um orçamento de 40 milhões de dólares, já grande para o gênero, e uma campanha de marketing que o promovia como o início de uma nova franquia sobrenatural, Imaginary deveria ter sido um sucesso constante. A história seguia uma mulher que se reconectava com seu amigo imaginário de infância, apenas para descobrir que ele é muito mais sinistro do que ela se lembrava. No papel, a premissa parecia assustadora e inovadora. Na tela, desmoronou. Os críticos atacaram os sustos genéricos do filme, a atuação rígida e um final confuso, sobrecarregado com CGI desajeitado. O público também não ficou impressionado. O terror prospera com o burburinho, mas o boca a boca foi inexistente. Em vez disso, as redes sociais transformaram a criatura supostamente aterrorizante em um meme, com os fãs rindo de seu design em vez de gritando de medo. A bilheteria contou o resto da história. Imaginary arrecadou apenas 10 milhões de dólares em todo o mundo, traduzindo-se em perdas de mais de 50 milhões de dólares quando o marketing foi incluído. Para a Blumhouse, a vergonha foi profunda. O estúdio havia construído sua reputação em sucessos enxutos e eficazes como Atividade Paranormal e Uma Noite de Crime. Imaginary mostrou o que acontece quando o terror abandona a atmosfera, e a tensão por efeitos exagerados e narrativa superficial. Mesmo um gênero construído sobre a lucratividade não está imune ao fracasso quando os fundamentos são ignorados. Lisa Frankenstein. Misture uma comédia romântica adolescente com vibrações de terror, um monstro inspirado em Frankenstein e uma estética retrô, e você tem Lisa Frankenstein. No papel, era para ser peculiar e refrescante, uma mistura excêntrica que poderia atrair tanto o público jovem quanto os fãs de terror. Em vez disso, o filme juntou tons incompatíveis e desmoronou nas costuras. Dirigido por Zelda Williams e escrito por Diablo Cody, Lisa Frankenstein parecia pronto para entrar no território cult. O orçamento de 30 milhões de dólares não era astronômico, mas o marketing apostou fortemente em visuais neon, humor exagerado e uma promessa de originalidade. Infelizmente, o público não se interessou. O filme estreou com críticas fracas, com críticos dizendo que parecia uma piada interna que nunca funcionou. As piadas que deveriam ser ousadas pareceram desajeitadas e a história de amor carecia de química. Ainda pior, o público mais jovem, o público-alvo, simplesmente não apareceu. O burburinho no TikTok mal existiu e os cinemas ficaram meio vazios. O mercado internacional não ofereceu ajuda e o filme fracassou com menos de 12 milhões de dólares mundialmente. As perdas ultrapassaram 25 milhões de dólares quando os custos de publicidade foram incluídos. Em vez de lançar um novo favorito cult, Lisa Frankenstein tornou-se um conto de advertência. Os estúdios, muitas vezes, esperam que a originalidade excêntrica se torne a próxima grande tendência, mas este provou que só a excentricidade não é suficiente. Você precisa de uma história forte, personagens com os quais se possa identificar e um gancho além de estéticas excêntricas. No cenário lotado das bilheterias de 2024, Lisa Frankenstein foi deixada enterrada. Migração. A Illumination geralmente é a prova de balas nas bilheterias. Com sucessos como Meu Malvado Favorito, Minions e A Vida Secreta dos Bichos, o estúdio dominou a fórmula para o sucesso familiar. Mas em 2024, Migration provou que até gigantes da animação podem tropeçar quando a história não decola. A premissa parecia encantadora. Uma família de patos deixa a segurança de seu lago para explorar o mundo, encontrando aventuras, perigos e lições de vida ao longo do caminho. Com um orçamento de 70 milhões de dólares e uma campanha de marketing espalhada por outdoors, menus infantis e corredores de brinquedos, o filme deveria alçar voo rumo ao território dos favoritos da família. Mas em vez de voar alto, Migration cambaleou desajeitadamente, sobrecarregado por uma trama fraca e humor sem brilho. Os críticos não foram severos, mas também não ficaram impressionados. As críticas chamaram de agradável, mas esquecível, faltando a energia maluca dos trabalhos anteriores da Illumination.
Sucessos de bilheteria. Famílias que esperavam outra comédia no estilo Minions ficaram no máximo com risadas leves. Nem mesmo o elenco de vozes, repleto de talentos reconhecíveis, conseguiu elevar uma história que parecia reciclada. Os resultados de bilheteria refletiram a apatia. Migration arrecadou apenas cerca de 55 milhões de dólares mundialmente, ficando bem aquém da lucratividade após contabilizar o marketing. Isso se traduziu em perdas estimadas de 40 milhões de dólares ou mais. Em um ano em que filmes familiares já lutavam contra a concorrência do streaming, este mal fez diferença. Para a Illumination, a decepção foi real. O estúdio construiu seu império com sucessos confiáveis, mas Migration mostrou que nem toda aventura animal pode capturar a imaginação do público. A mensagem do filme sobre sair da zona de conforto pode ter sido doce, mas o público decidiu ficar em casa. EF, Imaginary Friends. Se houve um filme que gritava ser um projeto de paixão, foi EF, de John Krasinski. Escrito, dirigido e produzido por Krasinski, o filme buscou misturar drama comovente com fantasia caprichosa, contando a história de uma garota que pode ver os amigos imaginários esquecidos de todos. Com Ryan Reynolds liderando o elenco, parecia um sucesso de bilheteria familiar em formação. Em vez disso, tornou-se uma das maiores decepções financeiras do ano. O orçamento foi impressionante, supostamente em torno de 110 milhões de dólares, muito mais alto do que o habitual para filmes de fantasia familiar. Os estúdios estavam apostando que Krasinski, recém-saído do sucesso com Um Lugar Silencioso, poderia entregar algo mágico. O marketing apresentou EF como parte de uma jornada emocional ao estilo Pixar, parte comédia repleta de estrelas. Mas quando o filme chegou aos cinemas, o público ficou perplexo. O tom oscilava desigualmente entre drama sentimental e comédia maluca, não satisfazendo completamente nem crianças nem adultos. Os críticos chamaram de ambicioso, mas confuso, observando que o núcleo emocional foi afogado em efeitos especiais e muitos personagens secundários. As redes sociais estavam igualmente divididas. Alguns elogiaram sua criatividade, enquanto outros brincaram que parecia 5 filmes diferentes costurados juntos. O verdadeiro golpe veio das bilheterias. EF arrecadou pouco mais de 60 milhões de dólares em todo o mundo, longe de ser suficiente para cobrir seu enorme orçamento e gastos com marketing. As perdas ultrapassaram 70 milhões de dólares, tornando-se um dos maiores prejuízos da Paramount no ano. Para Krasinski, foi um lembrete humilde de que até mesmo ideias sinceras podem desmoronar sob seu próprio peso. Se queria ser uma história sobre o encanto da infância, mas acabou provando que só o encanto não paga as contas. Gladiador 2. Ridley Scott, retornando a um de seus filmes mais icônicos, deveria ter sido um evento cinematográfico. Gladiador, lançado no ano 2000, foi um fenômeno cultural que varreu o Oscar e inspirou inúmeros imitadores. 2 décadas depois, Gladiador 2 deveria ser o renascimento triunfante, com um orçamento massivo de 200 milhões de dólares e esperanças de recapturar a magia épica do original. Em vez disso, tornou-se uma das decepções de bilheteria mais desconcertantes de 2024. Desde o início, a produção foi marcada por ceticismo. Os fãs se perguntavam se uma sequência era realmente necessária, especialmente sem o Maximus de Russell Crowe. O novo elenco, liderado por Paul Mescal, deu credibilidade e os trailers prometiam grandes sequências de batalha e cenários luxuosos. Mas, uma vez que o público apareceu, as falhas eram impossíveis de ignorar. A história parecia desconectada do original, o ritmo lento e o núcleo emocional fraco. Sem um protagonista forte para ancorá-lo, o espetáculo parecia vazio. Os críticos estavam divididos, elogiando os visuais, mas questionando por que o filme existia em primeiro lugar. As reações nas redes sociais foram mais duras, com memes zombando de sua seriedade exagerada e diálogos desajeitados. Em uma era em que épicos lutam para atrair público, Gladiador 2 chegou como uma relíquia, caro, mas irrelevante. Os números de bilheteria selaram seu destino. O filme arrecadou menos de 130 milhões de dólares mundialmente, muito aquém da lucratividade. Os analistas estimaram as perdas entre 90 a 100 milhões de dólares, um golpe devastador para a Paramount. O que era para reviver uma franquia lendária, acabou se tornando um lembrete caro de que nem todo clássico precisa de uma sequência. Gladiador 2 buscou a glória, mas acabou como uma lição de advertência. Às vezes, o passado deve permanecer no passado. Arthur, o rei.
Uma aventura inspiradora sobre um homem, uma corrida e um cachorro de rua. No papel, Arthur the King deveria ter sido uma história emocionante que o público não poderia resistir. Estrelado por Mark Wahlberg e baseado em uma história real de corridas de resistência, o filme pretendia canalizar a mesma energia cativante de dramas esportivos inspiradores. Em vez disso, tropeçou logo de início. Com um orçamento próximo de 50 milhões de dólares, não era exorbitantemente caro pelos padrões de Hollywood, mas a campanha de marketing aumentou as apostas. Os estúdios apostaram que fãs de esportes e amantes de animais correriam para os cinemas. A realidade? A história parecia previsível, o drama forçado, e o elemento do cachorro, que deveria ter sido o núcleo emocional, parecia manipulador, em vez de comovente. Os críticos ofereceram acenos educados pelo esforço, mas pouco entusiasmo real. Enquanto isso, o público mal percebeu. O filme arrecadou pouco mais de 20 milhões de dólares mundialmente. Após os cortes de marketing e distribuição, as perdas somaram cerca de 40 milhões de dólares. O problema não era ambição, era autenticidade. Arthur, o rei, tentou tocar o coração, mas cada batida parecia planejada, cada lágrima muito ensaiada. Histórias inspiradoras ressoam quando parecem honestas. Aqui, o impacto emocional falhou, deixando os espectadores indiferentes. Arthur, o rei, é um lembrete de que inspirador não significa automaticamente sucesso de bilheteria. Mesmo com um cão leal e um protagonista determinado, o público precisa de mais do que sentimento vendido a preço cheio. Sem isso, nem o companheiro mais fofo consegue garantir uma vitória. O apicultor. Jason Statham, abrindo caminho a socos através de um enxame de conspirações, soa como o tipo de premissa de filme B que geralmente gera lucro. Baixas expectativas, muita ação, apelo global. É o ganha-pão de Statham, mas em 2024, The Beekeeper provou que mesmo astros de ação, conhecidos pela consistência, não conseguem salvar um filme que faz mais barulho em memes do que em vendas de ingressos. Apoiado pela Amazon MGM, com um surpreendente orçamento de 90 milhões de dólares, o filme apostou em seu gancho selvagem, Statham como um apicultor que se torna um agente secreto de justiça, enfrentando corporações corruptas. O marketing fez parecer uma mistura de John Wick com ativismo ambiental. O problema? A execução era boba demais para ser levada a sério e séria demais para ser divertida de forma exagerada. O público ficou no meio, sem saber se ria ou gemia. Os críticos criticaram o filme por seu enredo fraco e sequências de ação genéricas. No entanto, as redes sociais se divertiram. Memes sobre Statham vingando abelhas se espalharam mais rápido que mel, mas a zombaria não vende ingressos. Os números internacionais, geralmente a rede de segurança de Statham, falharam em gerar receita suficiente. O filme mal alcançou 45 milhões de dólares mundialmente, e analistas estimam perdas de 60 milhões de dólares ou mais. The Beekeeper tentou transformar uma premissa absurda em um sucesso de público. Em vez disso, provou que mesmo lendas de ação não conseguem polinizar o sucesso quando a história parece vazia. Às vezes, não importa o quanto você lute, a colmeia simplesmente não está zumbindo. Roadhouse. Reiniciar um clássico cult é sempre um risco, e a decisão da Amazon de refazer o sucesso de 1989 de Patrick Swayze, Roadhouse, foi uma das mais ousadas de 2024, com Jake Gyllenhaal no papel principal e a estrela do UFC Conor McGregor fazendo sua estreia como ator. O projeto foi promovido como uma versão moderna e intensa do original. Mas, em vez de reviver uma lenda, tropeçou em um dos erros de cálculo mais caros do ano. O orçamento ultrapassou 100 milhões de dólares, quando os atrasos na produção, refilmagens e marketing intenso foram considerados. A Amazon promoveu agressivamente, esperando transformá-lo em um sucesso híbrido de cinema e streaming. Mas, uma vez lançado, a resposta foi brutal. Os críticos o criticaram como desajeitado e sem alegria, faltando o charme despretensioso que fez do original um sucesso cult. Os fãs da versão de 1989 rejeitaram-na completamente, enquanto novos públicos viram pouca razão para se importar. As redes sociais criticaram a atuação rígida de McGregor e memes sobre Gyllenhaal parecer desconfortável em um papel destinado a um lutador não ajudaram. Pior ainda, a bilheteria foi péssima, com o filme arrecadando menos de 40 milhões de dólares globalmente. Combinado com os altos custos, as perdas estimadas ultrapassaram 70 milhões de dólares. Roadhouse 2024 queria ser durão, estiloso e relevante. Em vez disso, pareceu forçado,
Caro e desnecessário. A ironia? O Roadhouse original também não foi um sucesso de crítica, mas pelo menos tinha coração. O remake mostrou que raramente o raio cai duas vezes no mesmo lugar, especialmente quando você se esforça demais para que isso aconteça. Então, aí está, mais 13 desastres cinematográficos de 2024, cada um provando que o cofre de dinheiro de Hollywood pode queimar mais rápido do que pipoca na lanchonete. De sequências fracassadas a reboots desajeitados, essas bombas nos lembram que nenhuma estrela, nenhuma franquia e nenhum orçamento são realmente à prova de balas. Qual você acha que merecia a melhor sorte? Qual fracasso você secretamente gostou? Deixe seus pensamentos nos comentários. Clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever. Afinal, a próxima rodada de grandes fiascos já está em produção.